O senhor recebe muito convite para pregar em outras igrejas? Recebo convite todo dia, nunca parei de receber convite. Que tipo de denominação Não, eu não mais? aceito nenhum. Ah, não aceita nenhum? Não me veem por aí, que isso fique bem claro. Não é porque não me convidam, não. Eu sou convidado todo dia. No tempo que eu respondia a carta no site, eu recebia 50 a 70 convites por dia. Se eu fosse um tipo com essa vontade itinerante, que eu pratiquei dos 18 anos de idade até 1998, e já não aguentava mais, porque o Ximenes lembra, o Ariovaldo lembra, todo mundo, João Bezerra lembra, que eu recebia 5, 6, 7, 8 mil convites por ano para pregar. Eu atendia ali 200, 180 por ano, correndo igual um doido, para o exterior mais uns 10 ou 12 por ano. Houve períodos que eu atendia bastante no exterior, muito no Brasil, mas eu fazia aquilo a contragosto, eu nunca gostei de viajar. Quando chegou o ano de 98, que aconteceram as coisas que aconteceram, eu disse, pronto, acabou, aqui eu recebi a minha carta de alforria para não viajar nunca mais. Mas eu nunca parei de receber convite, nem em 98, nem em 99, nem em 2000, nem hoje. Nem no auge da crise? Nunca, ao contrário. A espetaculosidade circense dos evangélicos é tão patológica que no auge daquilo tinha gente querendo que eu fosse em todos os eventos possíveis, de tão doentes que são. Como hoje, meu amigo, é porque eu digo todo dia que não aceito, mas se eu aqui abrir a boca e disser estou aberto para convites, amanhã você pode ter certeza que chegaram 4 mil, 5 mil e vão me entupir de convites para todo lado em uma semana. Então a questão não é essa. A minha relação, essa história de que o Caio foi isolado pela igreja evangélica é a conversa de um grupinho. Porque se eu chegasse e dissesse, gente, aleluia, estou aqui, quero encontrar vocês, convite para todo lado, eu não faria outra coisa a não ser viajar de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, no Brasil, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Eu é que não quero, esse tempo acabou definitivamente para mim, minha alma não tolera mais essa possibilidade. No tempo que eu tinha energia, eu praticava isso sofrendo. Hoje, eu prefiro sentar aqui e falar qualitativamente para milhares e milhares. Toda semana eu tenho um engenhão cheio sem sair do lugar, meu amigo. O senhor faz críticas pesadas à igreja institucional. Já chamou as denominações de cartórios. É. E diz que ninguém precisa congregar nessas entidades para servir a Deus. Digo. É sabido que o senhor fala com... Eu digo que eles podem até congregar, mas não para servir a Deus. Não para servir a Deus. É. É sabido que o senhor fala com conhecimento de causa... A menos que Jesus tenha dito, estabeleci a igreja batista e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estabeleci a escola dominical e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há alguma coisa de boa na igreja institucional? Eu sou mais bíblico do que eles aguentam. Mas há alguma coisa de boa? Há alguma coisa de bom nas... Tem, claro que tem coisas boas. Olha, tem gente boa. Primeiro lugar, o que tem de melhor nas igrejas institucionais? A única coisa boa que tem nas igrejas institucionais, gente boa. Alguns ministérios, você poderia citar alguns ministérios que o senhor... Ministério para mim é gente. Que só é bom se for feito por gente boa. Então, você tem, por exemplo, meninos, gente boa, lá na Juvep, na Paraíba, anos perseverando na mesma purezinha. Você tem gente boa aí envolvida em tantos braços da Jocum, embora eu tenha críticas a algumas filosofias globais da Jocum, mas está lotado de gente boa. Tem gente boa em ministérios os mais diversos, penetrados aí nos lugares mais distintos, em favelas, em comunidades diferentes, em bolsões de carências, lotado de gente boa. Tem igrejas grandes, onde há um pastor paspalhão lá na frente, mas está lotado de gente boa, sentada ali embaixo, gente que ama Jesus, que ama a palavra,
gente que não sabe o que fazer nem para onde ir, que sente pena daquele indivíduo, que faz negócios para todos os lados com quem apareça, e que são pessoas que continuam muito mais vinculadas àquele grupo pelas relações fraternas, até do que por causa do elemento conceitual que elas ouçam pedagogicamente do chamado púlpito. Tem gente que suporta o púlpito para não perder as relacionalidades, a fraternidade e o convívio de anos, dizendo esses caras vão passar, as modas deles vão passar, mas a gente vai continuar amigo aqui. Voltando então, tentando preservar o que é bom e o que é humano, o senhor iniciou o seu próprio caminho. Né? Não, eu dei sequência a um caminho. Deu sequência ao seu caminho, preservando um aspecto positivo, que era o crer. O senhor é a opção que o senhor decidiu seguir. Algumas pessoas dizem que ao fazer ou seguir o seu caminho, o senhor vai acabar reinventando a igreja, porque de certa maneira o senhor vai esbarrar nos mesmos problemas que criaram soluções. Amigo, é a coisa mais simples do mundo, acaba tudo, começa tudo outra vez. O pessoal não entendeu, é que isso tudo está aqui para começar e para acabar. Meu amigo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. O problema do pessoal é que eles querem eternizar o grão de trigo. E eu não, acho que ele tem vida cíclica. É aquilo que diz o livro de Atos dos Apóstolos, Davi viveu e serviu a sua própria geração. Eu só tenho compromisso de servir a minha geração. Eu não estou aqui instituindo nada. A reforma protestante queria ser isso. Aí não deixaram ela ser, ela virou algo que se tornou. Se reformando sempre. Tem que ser, e morrendo sempre. Senão você começa a obra que nega o espírito do reino, que é colocar remendo de pano novo em veste velha, pegar o vinho novo e querer enfiar no odre antigo. Ou seja, o senhor briga contra a institucionalização. De qualquer coisa. Olha, eu já acabei coisas que eu tinha começado no curso da minha vida. Ninguém duvide de que, se Deus me der vida longa e alguma coisa que eu tiver feito hoje estivesse corrompendo, eu mesmo vou lá e termino. Nesse aspecto, eu me lembro que o senhor, de certa maneira, preconizava uma espécie de horizontalização na hierarquia organizacional do caminho, evitando cargos e títulos. Nós só funcionamos baseados em dons. Mas recentemente o senhor nomeou presbíteros e diáconos para a sua sede. Isso foi uma... Baseado em dons. Baseado em dons. Não em hierarquia. O senhor cedeu para o prático. São dons de serviço. Ok. Mas não são hierarquias. Então elabora melhor Na igreja institucional, um presbítero é um ser superior na hierarquia. Ok. Um diácono na igreja batista é um ser superior na hierarquia. Um pastor na igreja institucional é um ser superior da hierarquia local, ou bispo, dependendo das nomenclaturas desses grupos. Aqui no Caminho da Graça, o mentor é um ser superior em alguma hierarquia? Não. Ele não tem poderes especiais, prerrogativas especiais, ele é só uma pessoa mais sábia entre os irmãos. Como o mentor é feito? De observação. Como qualquer outra coisa. Quem decide que alguém pode ser mentor ou não mentor? É o choque de encontros, é a observação de muitos dizendo, poxa, quanta sabedoria fulano tem recebido e manifestado. São opiniões múltiplas de muitos. Agora, a gente se reúne num concílio para dizer quem vota em fulano como mentor, não. Isso do ponto de vista prático de plantação de igreja não é complicado? Como é que o grupo tem que ser fundado, a estação que o senhor chama? Mas ela acontece, meu amigo. Isso não dificulta o processo de plantação de igreja, acontece. Já que nós não estamos industrializando o plantio de mangueiras aqui. Isso está muito claro. Entendeu? A gente está naquela simples e boba de Jesus. Nós estamos bobinhos como Jesus. Sabe? Só dizendo assim, o semeador saiu a semear. E ao semear, uma semente caiu à beira do caminho. Poxa, na agronomia moderna ninguém pede semente à beira do caminho, você cava o suco e o computador bota tudo ali. Mas Jesus é bobo. Uma cai à beira do caminho.
outra cai num solo rochoso. Quem é que hoje se dá o trabalho de plantar onde tem solo rochoso? Você já põe o sonar, vê até onde é que vai. Jesus ainda está nessa de deixar acontecer. O senhor exerce algum tipo de controle sobre os mentores? Nenhum. Doutrinário? De nada. Controle de coisa alguma. Eles têm o Evangelho. E todo dia o que eu digo a eles é: leiam o Evangelho, porque é o Evangelho que me julga, é o Evangelho que julga vocês, e ninguém julga ninguém, quem nos julga é o Senhor. E bem-aventurado é aquele que for homopneumáticos, homem espiritual, para julgar-se a si mesmo pelo Evangelho. Agora, pergunta ao Chico se a gente tem tido problemas com pessoas. Eu não Corre o risco, então, de uma pessoa que frequente a Estação do Caminho de Maceió encontra um discurso diferente da pessoa que frequenta o caminho de Goianésia? Pode encontrar, mas é mínimo. É mínimo. Como é que o senhor garante essa mínima diferenciação, uniformidade numa estrutura tão solta? Toda essa convergência não é solta porque a gente crê no Espírito Santo. O Espírito Santo é vivo. Isso é uma boa notícia. O Espírito Santo é vivo. Com a tecnologia do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não foi o que João disse? Sendo mais radical ainda: e não precisareis que ninguém vos ensine, porque tendes a unção que vem do Santo, e ele vos guiará. Não foi essa a promessa de Jesus? Eu continuo nessa bobeira, eu continuo nessa besteirinha. Então, primeiro, o Espírito Santo é real. Segundo, de Gutenberg para cá, o que eram cartas e livros espalhados estão reunidos num aglomerado facilitador de leitura. Terceiro, o que eu ensino a eles, e que, a meu ver, é o pulo do gato diferenciador do caminho da graça, é que no caminho da graça, um eixo central, a hermenêutica central do caminho da graça é Jesus. Jesus é a chave hermenêutica interpretativa. Então você não tem que se perguntar o que Barth disse, o que Bultmann disse, o que Berkhoff disse, o que Bancroft disse, o que Calvino disse, o que ninguém disse. A única pergunta é: se Jesus é o Verbo encarnado, e ele encarnou toda a palavra de Deus, no que disse, no que viveu, no que gestuou, no que manifestou, no que encarnou, então a pergunta é o seguinte, a única: o que é que deve ser chamado de evangelho para a vida, que não esteja contido no espírito do que Jesus disse, ensinou, viveu, gestuou e praticou? Deixa eu recolocar a pergunta baseada na sua história e nas coisas sobra, o que não se encaixa no passado. O que não se encaixa aí sobra, meu irmão. O senhor colocou muito claramente a importância da missão integral, né? O senhor tem toda a credencial, pelo que nós conversamos aqui no início da nossa conversa, para falar sobre isso. A estrutura do caminho, como o senhor falou, é a estrutura da tecnologia do Espírito Santo, da semente que nasce, do mentor que surge, da certeza de que... Dos dons que a gente observa, dos dons que é igual a minha mangueira. Se ela não der fruto, ela pode ser mangueira, mas é uma mangueira que não dá fruto. Agora, se ela dá fruto, ela dá fruto. Na missão integral, o aspecto da missão integral e do evangelismo não ficam mais dificultados nesse momento? Não, ao contrário, é só você ter a paciência não industrial que Jesus tinha e que o Espírito Santo tem, de deixar as pessoas manifestarem o fruto da sua vida. No aspecto social, a gente... Fica difícil ter paciência. Mas não. Quem não tem paciência começa para fazer mal feito e para terminar antes da hora e para realizar sem amor, porque contratou funcionalidades, não contratou a voluntariedade do amor que faria, tendo ou não tendo, e faz até quando não tem, porque é uma paixão essencial. Então vamos lá. O perfil das pessoas que buscam o caminho da graça. A gente está assistindo esse fenômeno dos desigrejados, que compõem mais ou menos 25% das pessoas que se declaram evangélicas hoje, e crescendo. Isso sem contar daqueles que se bandearam para outras religiões ou para o ateísmo. Todos eles frutos torturados do neopentecostalismo. Muita gente voltou para a Igreja Católica e, pasme, muita gente virou esotérica, muita gente foi para o candomblé também. Houve quem buscasse... o ateísmo foi quem menos ganhou nessa história. Os esotéricos e o candomblé
Os espíritas também. E os espíritas kardecistas. E o catolicismo carismático comeram uma fatia significativa. E até parte daquela pesquisa que nós vamos fazer é justamente tentar medir isso. Mas eu queria colocar o seguinte, em termos percentuais das pessoas que estão no caminho, o senhor diria que são mais pessoas que são feridas de outras igrejas que estão sendo acolhidas no caminho, ou são pessoas que conheceram a Cristo no caminho? Como é que depende. Como é que está o no início, 100% eram feridos da estrada. Ok. Há 7 anos atrás. Hoje não mais. Hoje vai diminuindo cada vez mais, porque tem uma quantidade crescente de pessoas sendo alcançadas todos os dias, gente que não tinha nada a ver com nada. Sobre essas que estão sendo alcançadas hoje pelo caminho, que eu quero crer, que em poucos outros lugares elas estariam sendo alcançadas até pelo discurso. Né? São amigos. Que tipos de pessoas o senhor tem levado o Evangelho de Cristo? De todos os tipos. Tem gente simples e tem gente sofisticada intelectualmente. Tem gente sem nada, tem gente com algum remediada, tem gente com alguma coisa. Porque o caminho da graça não tem um perfil que se possa estratificar como definido numa perspectiva e numa camada social prevalente. Algumas provocações que são mitos que existem em torno do caminho da graça. Eu gosto de provocações. O senhor é visto como, por muitos como um líder que advoga ou aceita uma liberalidade nos costumes que não é o padrão médio. O senhor é visto. O senhor é visto, isso é um fato. Por muitos como um líder que advoga ou aceita uma liberalidade dos costumes que não é o padrão médio dos que seguem a religião evangélica. O senhor está bem acompanhado, é verdade. De maneira que as pessoas imaginam que no caminho da graça vão encontrar uma permissividade que não é o padrão que se encontra na igreja evangélica. Por exemplo, o incentivo à prática sexual entre jovens, o incentivo ao divórcio, aos casais em crise. São os mitos que existem. Homossexuais praticantes em funções eclesiais de liderança. Não tem. O senhor poderia comentar essa percepção? Ela é verdadeira, falsa? Quem é que suscita essa... Quem suscita é o diabo, meu irmão. Já tem nome, já tem nome. Sendo bem franco, é o diabo na cabeça de montes de malafaias severos e doidos de todos os tipos por aí. Porque no passado era o severo esse negócio dos homossexuais, que é uma fixação dele, ele precisa de ajuda psicoterapêutica. Alguns dizem que... De ajuda psicoterapêutica. Nós temos esse amigo em comum, você sabe disso. Muito sério. Nós somos Agora, isso aí cada um fala o que quer. Agora, não é nada disso. Deixa eu só dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui em Brasília, o primeiro ano de pastorado aqui em Brasília, eu gastei mais tempo atendendo mulheres de pastores que queriam se divorciar do que gente do caminho. O senhor tocou num ponto. Pastor batista, pastor presbiteriano, pastor da Assembleia, pastor pentecostal, pastor de todo tipo, eu ajudando-os a não se divorciarem. A restaurar os casamentos. Porque o senhor, em função de uma frase que o senhor disse lá no Caminho da Graça, a gente tem gente que chegou divorciada e se recasou. As pessoas acham, as pessoas acham que o senhor é um defensor do divórcio por ter dito em determinado momento que o seu próprio divórcio foi uma libertação. Então, o caminho da graça restaura casamentos, é isso que o senhor está dizendo? O caminho da graça não restaura casamentos, o caminho da graça faz o possível para que continuem casados todos os que se amam e têm o poder de continuarem casados, e todos aqueles que se fazem mal, se machucam, se batem, se ferem, se odeiam e ficam casados apenas por causa da cartorialidade do casamento, esses deveriam não estar casados por bem de suas almas, mas eu não incentivo ninguém a se separar. Não vou atrás de ninguém. Se me procurarem, do jeito que eu trato aqui na Vem Ver TV, toda manhã as pessoas me veem, com aquela mesma franqueza que eu digo, olha, meu irmão, não faça isso não, você vai se estrepar. Se você seguir com essa amante, se você fizer isso, é fantasia, é o mesmo jeito com que eu aconselho todo mundo no particular. Não existe uma fórmula, existem pessoas vivendo situações distintas que precisam de palavras de sabedoria de acordo com o discernimento que se tenha, daquilo que elas estejam vivendo, e aonde se tem que levar em conta duas coisas: uma, sinceridade do que elas estejam falando; outra, o seu discernimento espiritual até contra a sinceridade delas muitas vezes. Porque o que Deus uniu não separe o homem.
E o que Deus não uniu, que o homem também não ajunte, meu irmão. Então vamos continuar porque vira uma desgraça. Vamos quebrar então, olha, as falsas percepções. Gay. Mas deixa eu lhe perguntar isso objetivamente. Todo gay é convidado a assistir às nossas reuniões. Qual é a sua posição sobre a união estável entre homossexuais? Qual é a sua posição? Eu não estimulo nenhum tipo de união estável, a não ser entre um homem e uma mulher que se amem. E também não sou homofóbico e nem persecutório acerca de nenhum ser humano. Legal, de um casal que constitui um patrimônio. Eu não faço esse casamento. Agora, eu acho o seguinte, se você e o Carlos, que tem uma sociedade, não são gays, tem uma sociedade, se separarem nessa sociedade, vocês vão dividir os bens. É uma relação societária, meu amigo. Não, nada mais do que uma relação societária. Não. Eu não é ou não é verdade? Eu não estou perguntando por mim, eu estou respondendo aos outros. Eu acho um absurdo ficar brigando por uma coisa que não passa de uma limitada. Eu vou falar de uma proposta limitada. Da proposta da famosa juntos, compraram uma casa juntos, se separaram, dividem no meio. Ou então um botou 70, outro botou 30, cada um leva a sua parte, como em qualquer sociedade. Mas tem a aposentadoria também envolvida, tem uma série de outras questões que tem que ser respeitadas. Aleluia, que bom. São questões do Estado. Do Estado, não tem nada a ver com a igreja. Qual é a sua posição especificamente sobre a PL 122, que é uma espécie de... Nunca entendi por que os evangélicos ficaram se sentindo tão ameaçados com essa PL. Sabe? Que é uma PL anti-histrionismo, anti-histerismo, anti-agressão. Mas ela não obriga ninguém a virar gay, não obriga, não é uma legislação de imposição, é uma legislação de concessão. De concessão, né? Então, agora... O grande problema naquela PL, que os evangélicos não queriam ver, porque só estavam pensando no seu direito de ofender, que ia ser supresso. Porque eu digo o que eu quero sobre homossexuais, sobre heterossexuais, sobre o que você quiser, e não tem lei nacional que me enquadre nela. Pode sofrer um processo, eventualmente, como qualquer um. Mas não tem, é um direito. Processo por razões, inclusive, as mais variadas. É um direito de expressão. É um direito de expressão. E de defender a expressão. Agora, que também é extremamente amenizado pelo modo de dizer, pela energia do dizer. Porque alguns desses indivíduos dizem isso de maneira homicidamente canina na energia que exalam de ódio contra o próximo. Pois bem, tem um aspecto nessa PL que não se estava levando em consideração, que tem a ver com os skinheads, com os neonazistas, com esses grupos de malucos que saem de madrugada matando gay para todo lado por aí, os evangélicos só estavam olhando para o umbiguinho deles. A gente não vai mais poder na televisão dizer que todo mundo está indo para o inferno. Como se dissessem, né? Porque a gente não escuta isso. Tem que ser macho para fazer isso, e eu não vejo, sinceramente, as pessoas têm dito isso muito mais do que eu quero ter o direito de dizer. Mas eu tento me recordar de um programa de Silas Malafaia ou de qualquer outro do passado. Não, é porque ele tem muita colaboradora com filho gay e ele não pode perder doação em carnê. Eu acredito, né? Então, tem mais gay disseminado na assembleia dele do que ele pode correr o risco de perder contribuições. Seja como for, essa lei está rolando já há algum tempo, já é uma longa tramitação. Há um forte ativismo entre as partes envolvidas, de maneira que ela começou a ser discutida na década de 90. Eu me lembro da Marta Suplicy me ligando, querendo saber minha posição. Eu dei 3 ou 4 entrevistas no Bom Dia Brasil em 92, 93, antes da PL se chamar por esse nome. Aí ela ficou congelada há um tempão, mas a questão é a mesma, só está sendo trazida agora. Que ela virou meio de vida, tanto para ativistas gays quanto para pastores e políticos evangélicos? Ela hoje é o tipo do medo que é bom que continue por aí? Tire a causa homofóbica da existência do Severo, ele vai viver de quê? Mas Severo é uma figura obscura. Não, é obscura nesse mundo presencial. Mas não nesse mundo... Eu me refiro a políticos realmente que têm alguma relevância. Pensei que você estava falando dos evangélicos. Mas não nesse mundo do subterrâneo. Júlio Severo é evangélico? É evangélico. Formado em seminário e tudo. Você, nesse mundo internetiano,
o bicho faz um barulho danado. Agora, você estava se referindo a políticos? Políticos, claro, pastores. Tudo é nicho. E os pastores são despachantes. Os pastores, deputados federais, senadores, são despachantes de interesses eclesiásticos prevalentes. Você nunca os vê batendo de frente com algum interesse que não tenha a prevalência majoritária da comunidade a qual eles representam e da qual eles são despachantes. Já que o senhor tocou no nome dessa figura, de Silas Malafaia e outros, todos os anos uma organização ativista gay, que eu não me lembro, não me recordo o nome, publica uma lista do que eles consideram que são os inimigos dos gays no Brasil. Uhum. Admitindo, né, que 50%, 60% das pessoas que fazem parte dessa lista se dizem cristãos, portanto imitadores de Cristo, vale propor ao senhor o seguinte exercício. Se no tempo de Jesus, os diferentes grupos que lá existiam tivessem o hábito de fazer listas de seus inimigos, de que listas o senhor acha que Jesus, de que grupos de listas o senhor acha que Jesus faria parte, e de que outras listas e de que outros grupos Jesus jamais seria listado como inimigo? Bom, Jesus não seria listado como inimigo pelas meretrizes, não seria listado como inimigo pelos pecadores, não seria listado como inimigo pelos publicanos, não seria listado como inimigo pela população sofrida, doída, carente, miserável, em geral. Uhum. Seria listado pelos teólogos, pelos escribas, pelos fariseus, pelos sinédrios, pelos zelotas radicais, pelos sicários radicais, nem todos eles, mas os mais radicais. Não seria listado como inimigo pelos romanos, porque para os romanos isso era uma questão tão menor. Eles fizeram uma pequena lista do grande pecado de Cristo, foi de se dizer rei, mas mesmo assim estava se referindo ao reinado que eles estavam ocupando, né? Os romanos não estavam nem aí, era uma questão de menos. Agora, na realidade é o seguinte, foi o Dietrich Bonhoeffer quem disse uma frase lapidar e perene na Alemanha nazista. Ele disse, se nós, cristãos aqui da Alemanha, estivéssemos vivendo o Evangelho, e somente o Evangelho segundo Jesus, hoje, todos aqueles que sentam para nos ouvir, levantar-se-iam e nos deixariam, e todos aqueles que jamais param para nos ouvir seriam aqueles que assentar-se-iam para nos dar ouvidos. Então há alguma coisa de errado no reino da Dinamarca. Absolutamente errado. Quer ver? A prova, a pergunta que você fez, denuncia esse erro. A lista dos inimigos dos gays, dentre os quais devem figurar alguns nomes evangélicos. 70% a 60% da lista. Olha, isso é abominação, blasfêmia e a expressão anticristo e anti-evangelho. Aonde é que alguém que carrega o amor de Deus no coração vai ser inimigo de quem quer que seja? Você ficou chocado quando eu disse que se o Macedo quisesse conversar comigo, eu conversaria com ele, mas se ele precisar da minha ajuda, eu o ajudo até a morte, como ser humano. Como o Silas sabe disso. Como você está vendo aqui no meu rosto, que não tem uma energia ruinzinha, negativa, na direção dele nenhuma. Se precisar de carinho, de amizade, se fizer alguma loucura, se estoporar, e se todo mundo disser, olha, ninguém quer nada com ele, ele pode ter certeza, eu quero com ele, não por nada, ele pode não ter nada, ele nunca me deu nada, eu nunca quis nada dele, mas eu oro todo dia para que ele não morra nesse estado histriônico, nervoso, elegendo inimigos para o Evangelho, quando o Evangelho é o Evangelho da reconciliação, da paz, da misericórdia, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e se Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, só alguém que tenha perdido o espírito do Evangelho elege inimigos. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Isso é ele que é o absoluto, eu não sou Jesus. É verdade. A mim, Jesus disse o seguinte, Caio,
Quem não é contra vós outros, já é por vós outros. E os caras têm a coragem de eleger inimigos? No mundo onde a grande apologia do Evangelho é: se vocês se amarem uns aos outros, o mundo terá a sua melhor chance de perceber e de ver quem eu sou. Agora, se vocês não se amarem, ninguém vai enxergar nada por nenhuma apologia. Como é que o Caminho da Graça acolhe os membros homossexuais praticantes? Nunca ninguém chegou para mim no Caminho da Graça dizendo o seguinte: olha, eu sou um gay praticante e eu queria ser... Não há casais homossexuais no Caminho da Graça? Deve ter. Agora, são pessoas que respeitam os heterossexuais, respeitam seus pais, respeitam suas mães, respeitam o que ouvem do Evangelho, sabem que o Evangelho pode criar o espaço de generosidade misericordiosa para que eles ali estejam ouvindo a palavra e crescendo na palavra, mas não há no Evangelho um pingo de incentivo a qualquer relação que não seja heterossexual. Não. Eu abençoo um ser humano homossexual. Não, mas é um casal. Que peça um casamento? Agora, um casal que diga: Caio, institua-nos como casal e case-nos. Não. Não. Nunca fiz e nem farei. Se um casal homossexual que frequentasse o caminho e tivesse ali ouvindo o Evangelho do Senhor... Porque eu acho que seria, eu não farei, eu não terminei. Por quê? Não é por nenhuma razão religiosa, porque eu não tenho esse poder nem de fazer casamento e nem de desfazer casamento. É porque eu acredito que, ao fazer uma coisa dessa, eu estou estabelecendo um paradigma que eu não encontro no Evangelho precedente para estabelecer. É só isso. E aí os meandros disso que fique entre Deus e o casal e os implicados. Mas aonde eu não vejo o modelo de Jesus se manifestando como prática, eu não invento moveres e nem ações por conta própria. O senhor acha que um casal homossexual poderia ou deveria adotar uma criança? E se porventura um casal homossexual que estivesse em sua igreja adotasse uma criança, o senhor a batizaria? A criança não tem nada a ver com nada. Eu sei. Assim como Lutero sepultou o suicida que a Igreja Católica não queria. Não quis sepultar. Que quis sepultar. Meu amigo, eu sou livre como o Evangelho, eu quero ser livre como o vento, eu sou nascido do Espírito. E Jesus disse que todo aquele que é nascido do Espírito é assim. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Agora, a instituição religiosa não suporta essa liberdade. Eu batizo o filho do Gadareno, se a Roberta Close vier para o Caminho da Graça com o marido dela e o Espírito Santo se derramar sobre ela, ela se quebrantar e ficar lá, ela vai ficar lá. Eu não vou ordená-la pastora, ministra, mentora, nem nada. Mas vai frequentar as nossas reuniões, vai frequentar o grupo de mulheres, porque ela se sente mulher até o talo. Seria um contrassenso ela sentada aqui no cabra macho, sim senhor. É verdade. Pelo amor de Deus, meu amigo. Agora, quem não suporta a sinceridade, a verdade e a propriedade das minhas declarações, vá tentar dormir com esse barulho, é só isso. Não, eu diria que as suas declarações agora estão claras, porque há as suas declarações e há as declarações que fazem pelo senhor. Né? E há uma diferença muito grande entre elas. Né? Porque a gente está tentando... é só assim porque querem, porque todo dia, parece até Jesus dizendo: estive convosco todos os dias no templo, dizendo tudo claramente. Olha, a minha carga horária de declaração explícita. Mas deve haver denominação que, entre as coisas que levam para o inferno, deve incluir assistir o seu programa. Se assistir aquele programa, o senhor... Mas olha, quanto mais eles dizem que vai para o inferno quem assiste o meu programa, mais gente assiste o meu programa. Aliás, seria bom se fizessem mesmo. Quanto mais eles batem... Eles são muito pouco dotados intelectualmente, porque falar mal de mim do jeito que falam é o marketing que eu não faço nenhum esforço para fazer e eles realizam positivamente em meu favor. Todo dia tem gente dando testemunho aqui, olha, bateram tanto em ti que eu vim aqui assistir. Que eu vim aqui, ó, tá ali um ali atrás, ó, aquele câmera bem ali, ex-pastor presbiteriano, me conheceu lá no seminário de teologia. Falaram tão mal de mim, que ele é de uma geração bem mais jovem, que ele não tinha ainda tomado consciência de mim, nasceu na fé depois, mas era todo dia professor, aluno, não sei o que, falando mal de mim. Ele entrou no Google, Caio Fábio, entrou lá, tá ali.
Deixa eu fazer outras perguntas que são polêmicas. Qual a opinião do senhor a respeito do dízimo? As pessoas no caminho recolhem o dízimo? O dízimo é uma ordenança do Novo Testamento? Não. Não. O Novo Testamento está baseado em 2 Coríntios 8:9, a espontaneidade, é amor, é alegria. Está baseado na lei da proporcionalidade. Quem pode mais dá mais, quem pode menos dá menos, quem não tem o que dá, não dá, recebe. Pastor, alguns que defendem a hermenêutica desse texto em cima de uma questão de oferta alçada, e advogam que isso se aplica apenas àquele contexto da necessidade de Jerusalém. Como é que o senhor podia nos trazer luz sobre isso? Eu só sei que Paulo saiu de Jerusalém com a recomendação de Tiago, dizendo que era para ele não se esquecer dos pobres em momento algum. Só sei também que Paulo, em Romanos, diz que é justo que aqueles que recebem bens espirituais daqueles que os ministram, os galardoem e os ajuem com bens materiais. Sei também que em Gálatas o mesmo princípio é ensinado. Sei também que em Lucas 8, com toda a capacidade de transformar água em vinho, de pegar 5 pães e 2 peixinhos e fazer alimento para milhares e milhares, Jesus era sustentado pelas ofertas práticas e objetivas de algumas mulheres da Galiléia que os serviam e de alguns outros. Sei também que Judas andava com uma salva onde as ofertas voluntárias eram colocadas. Para quem podia dizer: ou não sabeis que se eu pedir ao meu Pai Celeste, Ele mandaria 12 legiões de anjos agora para me servir. De modo que é de uma extravagância extraordinária cair também no letrismo histórico circunstancial de achar que o princípio de 2 Coríntios 8:9 circunscreve-se exclusivamente à coleta para Jerusalém, e sem enxergar o princípio espiritual que é operativo na vida de Jesus, nos 4 evangelhos, em todas as cartas de Paulo, no espírito do Novo Testamento como um todo, e sem levar em consideração a centralidade do texto de 2 Coríntios 8:9, que é aquele que diz: pois Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos, e a conclusão é: este é o dom inefável. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que para mim é óbvia, e é óbvia mesmo, mas nem para todos, até uma provocação de novo. Se está claro, né, que o compromisso que o crente tem, né, a partir do Novo Testamento, é muito maior do que os 10%. É quanto ele puder, na quanto alegria ele puder, dele. na alegria dele e tudo mais. Por que essa perpetuação, essa fixação por uma razão simples, é porque como a igreja não ensina a obediência ao Evangelho como resultado do amor de Cristo, constrangendo o nosso coração, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, pois o amor de Cristo nos constrange, não tem essa colicalidade do constrangimento do amor de Deus, que é o que opera a generosidade, a graça, a dadivosidade, a solidariedade. Ela não ensina isso, ela ensina a lei, ela ensina a obrigatoriedade, e ela ensina que ela é o agente predial substitutivo do Templo de Jerusalém. Sem contar a teologia da prosperidade. Ela virou a Receita Federal de Deus. Ela é a Igreja-Estado de Jerusalém transferida para o bairro, para a denominação. E ela é a coletora desses impostos. E o dízimo é esse imposto, que é um imposto de Deus, e quem não paga esse imposto vai sofrer as desgraças de Malaquias 3, o devorador, isto, aquilo outro mais. Então, como ela vive desse medo, ela tem que sobreviver do dízimo. As históricas. Porque as neopentecostais passaram disso há muito tempo, com dízimo. Macedo não era dono de Record. Porque a Igreja Batista tem mais membros do que a Universal do Reino de Deus. Muito mais. Agora, por que a Igreja Batista não tem o dinheiro da Universal? Porque ela vive de dízimo. E o Macedo vive de quê? Vive do cêntuplo do dízimo. Como me disse o Dr. João Roberto Marinho, em 1990, me chamou para uma conversa e me falou: meu filho
eu estou perdido com este Macedo. Sabe por quê? Porque a Rede Globo de televisão no passado investiu US$ 1 bilhão para faturar 400 milhões de lucro. E ele investiu nada e faturou 800 milhões de dólares. Ele vende vento. Olha como é que eu posso competir com o negócio dele. É uma folha de arruda, é um sal grosso. E o potencial é o seguinte: você venha, você traga todo dia, você entra na corrente. Se você quebrar a corrente um dia, você volta para o fim da fila. O sagrado sempre foi um aí, meu amigo, é um sagrado, é um sagrado com prazo de validade diário, que tem que ser renovado o prazo de validade todo dia, porque se você quebrar a corrente um dia, você volta para o fim da fila, tem que começar murchar, tudo de novo, e Deus só ouve orações que tenham inscrição de Mamon. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Mamon, a grana da mediação. Eu ouvi um comentário recente de que esses feiticeiros do sagrado transformaram a moçada da Idade Média, das indulgências em simonias, em criancinhas inofensivas de escola dominical. Nas suas práticas. São tolinhos. A simonia virou coisa de circo, meu amigo. Varrida por ventos de doutrina, como nós estamos falando aqui, como jamais foi em sua história recente. Entre os falsos profetas, né, da igreja moderna, quais fazem mais mal para a igreja? E são a prioridade apologética. Os que exploram a fé alheia no comércio dos milagres, os que vendem um evangelho de conveniência e autoajuda e que se insere na sociedade como uma religiosidade de clube social, que não transforma nada, os que pregam um falso evangelho sem arrependimento, ou aqueles que apresentam ao homem um Deus palatável, compreensível, limitado em poder e controle do tempo e dos fatos, no máximo um solidário e amoroso coadjuvante da história do homem. Olha, para mim... Qual desses aí é o mais maligno? Isso tudo é diabo, é demônio da mesma casta. Toda honestidade. Não há pior e não há melhor. Não. E todos eles me geram o mesmo asco. A mesma, não estou falando de pessoas, estou falando de conceitos. Me gera a mesma reação, a mesma repulsa. Até porque cada um desses alcança um market share diferente. Pois é, eles geram a mesma parcelas da sociedade, até econômica, diferente. Produzem em mim aquele mesmo espírito epilético que tomou conta de Paulo lá em Atos 16 e 17, quando ele chegou em Atenas, e Lucas diz que o espírito dele se revoltava ante a idolatria reinante na cidade. E o texto grego dá a ideia de que era uma ideia de contornos epiléticos. Esse revolvimento de contornos epiléticos, cada uma dessas coisas produz no meu espírito. Esse estremecimento espiritual de repúdio. É a negação do Evangelho da Graça. Veja só, no contexto do Novo Testamento, tem os da circuncisão, contra os quais Paulo se insurge porque negam de um modo diferente a cruz de Cristo, promulgando a lei e anulando aquilo que Jesus tinha consumado na cruz. Aí você chega ali, você viaja, por exemplo, de Gálatas para Colossenses. Em Colossenses você vê o enfrentamento do mesmo grupo da circuncisão, tanto quanto você vê o enfrentamento dos gnósticos, de linha completamente liberalizante, dual. O que você faz no corpo não afeta o espírito. Interessante o que você está dizendo. Na verdade, esses 5 que foram citados, eles estavam presentes naquele momento, no Novo Testamento. No início do processo. Se a gente tivesse tempo aí, eu ia te mostrar como cada um desses grupinhos ali sempre fizeram parte dessa história. Os seus nichos em cada enfrentamento. É o mesmo espírito com a roupagem nova. Não são novos demônios. Não são novos demônios, são novas vestimentas para os velhos e mesmos demônios. Meu. Ou seja, o barulho é maior porque a igreja é maior. Porque o marketing é maior, porque o Twitter é maior, porque o Facebook é maior, porque a instantaneidade é maior, é tudo maior, mas são os mesmos demônios.
A gente não está lidando com novos demônios, são os mesmos principados, potestades e poderes, os mesmos enganos. Baseado nessa informação que você está dizendo, essa percepção de que a igreja está vivendo o ápice da sua... da sua... Glória? Não, da sua desglória, como um corpo que está doente, que está em processo, talvez, de falência múltipla dos órgãos. Não é verdadeiro? Ela sempre esteve vivendo, ela sempre esteve brigando com essa doença? Não, a gente pode ficar pior, meu irmão. Consegue? A gente consegue ficar pior. É isso que Jesus diz. No final desse poço? Ora, Jesus não disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, pode ficar pior. Eu tenho um livro aí chamado O Apocalipse das Igrejas, que fala das 7 igrejas do Apocalipse, que vai mostrando como pode ficar pior. E como ficará ainda muito pior, até que chegue a apostasia geral. Deus tenha piedade. Como Paulo diz, até que venha a apostasia. Hoje ainda há agentes de graça que detêm muita coisa. Eu tive o prazer de ler esse livro, um congresso que o senhor fez lá em Recife, Isso. Na nossa comunidade. Isso. Eu queria uma opinião sua, pastor. O que a gente pode esperar nos próximos 2 séculos em termos de cristianismo? A percepção que a gente tem é de uma falência múltipla dos órgãos, né? A começar no continente europeu, espalhado agora pelo continente americano. À exceção da África, parece que há um estado de agonia e de morte iminente. O que a gente pode esperar? E o que existe na África é um cristianismo enfeitiçado, bruxificado. Sim, sim. De modo que está tão morto quanto o europeu, o americano e os outros. E talvez gere mais perversão do que os outros. Isso. Mas o que a gente pode esperar nos próximos 2 séculos em termos da igreja como nós a conhecemos hoje? A esperança... A igreja como alento do Espírito Santo? Essa igreja histórica, a igreja histórica que vem de Atos dos Apóstolos, para onde caminha se calcifica na Idade Média, se auto-reforma ali na Idade Moderna, entra no colapso na contemporaneidade. O que a gente pode esperar? A morte do cristianismo, um novo evangelho, uma nova cristandade surgindo? Essas coisas não morrem assim tão fácil, não. elas vão ganhando novas formas. Porque o Espírito Santo nessa história também, né? Mas eu não estou falando da igreja. Ele está falando de um fenômeno histórico, sociológico, econômico, político. Exatamente. Então, não estou falando de Espírito Santo nem da Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Esse fenômeno histórico vai minguar, vai perder vitalidade significativamente. Quanto mais a ciência genética evoluir, mais ele vai minguar. Quanto mais a física quântica evoluir e as novas noções de espiritualidade secular crescerem, ele vai diminuir. Quanto mais a educação científica aumentar no mundo inteiro, ele vai diminuir. Quanto mais a loucura das práticas mágicas e enfeitiçadas propugnadas por este grupo continuarem a insistir contra a verdade, as sociedades mais evoluídas vão encapsulando devagar esse tipo de ação, vão transformando em questões de a menos que eles se tornem islâmicos, fundamentalistas do tipo que derrubam avião, e aí eles podem até ganhar uma sobrevida de terror. Mas como eu não acredito que será esse o caso, a tendência é o encapsulamento lento. Agora, a verdadeira igreja, a igreja coluna e baluarte da verdade, o Apocalipse me dá uma dica que quando a besta que emerge do mar surgir e quiser destruir, e o dragão quiser pelejar contra a mulher que gerou aquele filho varão, que há de reger a terra com o cetro da sua boca, que é um momento em que a Maria histórica empresta corpo à Maria arquetípica da verdadeira igreja, e ali se diz o seguinte, que a terra, porém, socorreu a mulher.
E as águas que procederam da boca do dragão não a encontraram porque ela estava diluída. O que eu acredito é que o futuro nos reserva um movimento de muita diluição primitiva. Um retorno cada vez maior às diluições primitivas. Às células, aos grupos, aos núcleos menores, aos vínculos de amor e de afeto, aos códigos, aos encontros, à vivência de um evangelho sem torres, sem sinos, sem badalos, sem praças, sem os signos da Babel, que são objeto do nosso desejo e da nossa inveja religiosa do cristianismo. Sem os zigurates do cristianismo. Então eu creio que a verdadeira igreja vai se encaminhar para aí, como eu já a vejo. Já está acontecendo. Se tentacularizando cada vez mais na forma de consciência, porque o evangelho precisa vir a tornar-se o que ele é, caminho, e não estrada.